Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que eu irei compartilhar na íntegra com vocês, eu farei a leitura desse livro. É um livro que foi escrito por um indígena chamado Daniel Munduruku. Eu gosto muito de frisar, porque quando vamos tratar de literatura indígena, é preciso que o autor efetivamente seja um sujeito pertencente ao que nós chamamos de povos originários. E o Daniel Munduruku é um indígena da etnia Munduruku. Ao contrário do que podemos pensar, o termo índio para designar todos os indígenas é um termo equivocado e que foi equivocadamente cunhado por Cristóvão Colombo quando chegou nas Américas, achando que havia chegado nas Índias, e assim que viu um habitante do local, chamou de índio. E a partir de então, esse uso se generalizou e passou a designar todo e qualquer sujeito indígena. Então que fique bem claro isso, todos os indígenas não são iguais, cada um pertence a uma etnia, tem seus costumes próprios e uma língua própria também. Então quem escreveu este livro, foi Daniel Munduruku, e quem o ilustrou foi um ilustrador que eu acho tremendamente talentoso e também profundamente comprometido com as questões afro, indígenas, e que faz, na minha opinião, um belíssimo trabalho. Então aqui já na capa vocês veem alguns elementos que apontam para a cosmoecologia indígena. Os pés na água, a natureza, os peixes, e todos esses elementos numa integração. É uma publicação da Editora Global e agora eu vou fazer então a leitura para vocês. Já na abertura do livro, nós vemos aqui, pessoal, um círculo e várias formigas, integrando esse elemento circular aqui. Parece que estão sobre uma folha, e não é por acaso, porque Munduruku significa formiga gigante. E esse nome foi cunhado justamente para designar, o traço aguerrido dessa etnia, desse povo que são os Munduruku. Então vamos à história. Parece que foi ontem. É que ficou guardado em minha memória como se fosse uma tatuagem. Tem até cheiro de saudade. Quase impossível não lembrar. Vem como se fosse uma imagem. O céu cheinho de estrelas, grandes e pequenas, fortes e fracas. Algumas piscam lembrando o passado. Outras estão apenas lá, como a nos lembrar do futuro. E aí nós vemos, pessoal, já todo o ambiente natural, a natureza, as árvores, os pássaros, enfim, todos os elementos da cosmologia indígena. No meio da roda, o fogo, irmão de outras eras, libera faíscas, irmãs das estrelas. Soprando suavemente, o vento, o irmão memória, vem trazendo as histórias de outros lugares. Sob nossos pés está a mãe de todos nós, a terra, acolhedora, sempre pronta, sempre mãe, sempre a nos lembrar que somos fios na teia. Então aqui, pessoal, o círculo, que está se formando, a fogueira que está sendo acesa, algo vai acontecer, porque o círculo também tem toda uma simbologia para os indígenas, assim como o fogo. De repente, o falatório humano cessa. Um velho entra na roda. Tem passos lentos, suaves, de quem não deixa rastros. O fogo, o vento, a terra se animam. Nos calamos. O homem se senta num banquinho e olha ao redor. Vê olhinhos ansiosos que lhe fitam o rosto, aguardando suas palavras. Ele se cala. Acende um cigarro feito da palha da árvore tauari. Faz gestos muito calculados, como se quisesse hipnotizar a todos. E consegue. Inicia um ritual secular para lembrar que temos raízes, temos passado, temos história. Canta suavemente, sem pressa,
como um sussurro, fala com os espíritos numa linguagem antiga. E aqui então nós vemos o velho sábio, o ancião, que chega naquela roda, que já está, né, com as pessoas ali, todo o pessoal da aldeia. Ele não tem pressa, ele vai ali, acende o cachimbo e fica examinando, observando. Tá? Um homem chega para auxiliá-lo, coloca-se atrás do velho, que ignora sua presença. Outro homem de meia idade também se posta ali, seguido de uma mulher que cumprimenta a todos com um gesto de cabeça. Traz nas mãos uma bilha cheia de água que joga em pequenas porções sobre o fogo. Ouve-se o fogo responder com estalidos quase musicais. O sábio se ergue de seu banco e joga fumaça sobre a cabeça dos presentes. Um perfume se espalha pelo terreiro. Completa o círculo. O homem faz um gesto com as mãos e todos nos levantamos e iniciamos uma batida rítmica com os pés que se arrastam num bailado harmônico e preciso. O tempo passa pequeno, sem pressa. Ninguém desiste. Nesse momento somos um. E aqui estão então, né, todos os elementos que compõem este círculo, os humanos, os animais, o fogo, a terra, todos em integração. O sábio vai para o centro da roda e conversa com o fogo, com o vento, com a terra, com a água, enquanto todos nos mantemos firmes em nosso cântico, única certeza que temos de manter o céu suspenso. Voltamos a falar uns com os outros. O velho fala. Nosso canto e nossa dança são formas milenares de nos mantermos unidos e de mantermos a harmonia do universo. Sem nosso canto seríamos inúteis, sem nossa dança nada seríamos. O velho para por um momento, pega o cigarro já apagado e o acende com o tição que buscou na fogueira. Estamos atentos. Precisamos da memória de nossos parentes seres. Eles nos lembram que somos parte da teia. Nossos cantos nos lembram que é preciso celebrar. Nossa dança nos mostra que somos iguais. Velhos, homens e mulheres maduros, jovens e crianças, somos todos importantes como são a terra, a água, o vento, o fogo, nossos irmãos primeiros. O velho sábio ajustou-se em seu banco e iniciou uma história dos tempos imemoriais. E nós, crianças ainda, fomos com ele para outros tempos. Então é o momento em que a magia se efetiva, quando o ancião finalmente, né, ao redor do fogo e com todas as pessoas ali, resolve contar uma história. Parece que foi ontem, mas muitos anos já se passaram. Fico pensando nestas e em outras muitas passagens, quando me sinto só no mundo, saudades de casa, dos avós. Os velhos são sábios, sábios não porque ensinam através das palavras, mas porque sabem silenciar. E no silêncio mora a sabedoria. Os velhos sempre nos trazem um novo, que é sempre velho, antigo, pois está escrito na natureza. É assim que aprendemos na aldeia, é assim que vivemos nossa tradição. É assim que desempenhamos nosso ser social, pelo respeito às tradições, pelo respeito ao saber do outro e pelo exercício do pertencimento a uma teia que nos une ao infinito. E aqui vocês veem então, tá? O velho ancião examinando tudo aquilo ali, né? Contando a história e depois sendo recordada por esse sujeito que nos conta essa história. Ele próprio, um indígena. Então vejam, pessoal, eu acho belíssima essa história, né? E quando a gente pensa no fogo, no círculo, nos elementos da natureza, todos esses itens, digamos assim, todos esses elementos fazem parte da cosmologia indígena. E aí, pessoal, a importância da literatura, né? Eu vou ler para vocês um trechinho do prefácio do professor Roland Walter.
Ele prefaciou o livro de Graça Graúna, outra grande escritora indígena, que tem um livro chamado Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea do Brasil. É um livro que eu já indiquei nas minhas redes, para quem quer aprofundar essa questão da literatura indígena, né? E o que o professor Roland Walter fala acerca da literatura? É por meio da literatura enquanto espaço mnemônico que escritores multiétnicos das Américas recriam os mitos necessários para se enraizar como sujeitos autóctones. A reapropriação do espaço via memória possibilita a colocação do sujeito na sua própria história. Então vejam, pessoal, a literatura dentro desse escopo, ela permite que o sujeito não se esqueça jamais, jamais de quem ele é. Toda vez que um indígena se coloca num círculo, toda vez que um indígena, um autor indígena conta a sua história, ele faz com que isso mantenha acesa a chama da sua memória e ao mesmo tempo mantenha conectado com a sua história, né? E faz com que ele não se esqueça jamais de quem ele é. Portanto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que quando forem mediar leituras, né, com essa temática, tanto na escola quanto para os filhos, que vocês escolham, né, minha sugestão, livro realmente escrito por autores indígenas, porque quem melhor do que eles para falar acerca de si próprios, na verdade? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o nosso próximo Casa de Leitura. Um abraço! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.